Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, boa noite, bom dia a você que está agora nos assistindo nesse momento através dessa live aqui no Facebook. Nós estamos aqui, eu estou aqui juntamente com minha esposa, a irmã Credilânia e aqui o irmão Daniel, para falar de um assunto muito importante, a saber sobre a salvação. Antes de mais nada, vamos ler o versículo da Escritura Sagrada, da Bíblia, a Palavra de Deus, a Palavra do Papai Celestial. E convido você também, se você tem na sua casa uma Bíblia e deseja assim acompanhar juntamente conosco a leitura do Evangelho, você pode acompanhar aí na sua casa. Pega uma Bíblia e vai eu aqui, minha esposa, nós vamos ler um versículo, o capítulo 3 do Evangelho de João e o versículo 16. É um versículo bastante conhecido, mas de rica importância para cada um de nós. Vamos lá então? Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você leu 17 aí para nós. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oramos. Pai, dá-nos entendimento em nome do teu Santo Filho, para nós entender as Escrituras Sagradas. E que nesta noite nós possamos, no fim dessa tarde, desse sábado, nós possamos entender a Escritura Sagrada. E principalmente a tua salvação venha ser revelada nesse coração. Para a tua glória, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, falar da salvação é uma responsabilidade de todos os que são salvos. Eu só posso falar da salvação se nós somos uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo. E é de suma importância eu e você e nós, juntamente, saber sobre a questão principal da salvação. Aqui é a minha filha, né? Minha filha, a irmã Júlia, Então, como anteriormente estava falando, dialogando para vocês sobre essa realidade. Há uma certeza, vamos dizer assim, uma certeza é que todos nós um dia vamos morrer. Então, antes disto acontecer, nós temos que ter a certeza da salvação. Mas para a certeza da salvação, nós temos primeiramente saber o que é vamos dizer assim, o que é ser uma pessoa salva, né? Quem é que nos salva? Existem algumas indagações, algumas coisas que devem ser feitas, né? Nessa parte da Escritura Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo aqui não se refere ao cosmo, né? De acordo com a cosmologia ou a astrologia, o cosmo dos astros, as estrelas, coisas do tipo. Não. Se refere à humanidade. Se refere aos seres humanos. Deus, o Odiheva Virrei, ou seja, o Todo-Poderoso, que se manifestou para Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Este mesmo, ele também amou a humanidade. E este amor foi provado enviando seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem chamada Maria, aqui na terra 2000 anos atrás. Ele nasceu, cresceu, aos 30, aproximadamente 29 para 30 anos, foi batizado. E o que aconteceu depois foi o seu ministério, a pregação, quando ele começa a fazer discípulo. E aí, depois de aproximadamente 3 anos, acontece a sua morte lá no madeiro, para cumprir
para cumprir o desígnio de Deus, que amou o mundo de tal maneira. A qual nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. A salvação, nesse versículo, capítulo 3, versículo 16. Quando se diz, para que todo aquele que nele crê. O que significa a palavra para que todo aquele? Está incluindo eu, nós e vós. E todos estamos incluídos nesta dádiva que se chama salvação. Presente de Deus para a humanidade. Esse presente se chama o Senhor Jesus Cristo. E temos que dar valor, né, a esse presente. Reconhecer que tem disponível esse presente para a gente de graça, né? Não é algo que a gente vai pagar, né? De graça receber de graça esse presente. Né? E reconhecer, né, o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, reconhecer o quanto ele sofreu e entender que tudo aquilo foi por nós, né, no nosso lugar, e que tudo aquilo ele fez para nos livrar do inferno, né? Entender isso também e dar o devido valor entregando as nossas vidas, no caso, a ele. Com certeza. Que é a única saída para a humanidade. Porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós temos pecados. Mas esses pecados, o Senhor Jesus Cristo carregou lá no madeiro. Carregou lá no madeiro, como diz a própria Escritura Sagrada. No 1 Pedro, o capítulo 2, essa é uma passagem muito linda, que diz assim, o versículo 21, diz assim, ó. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Que coisa linda! Para nós, os nossos pecados levado no corpo, aqui diz, vamos aqui, levado ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Sim, os pecados da humanidade caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. Alguns chegam a dizer que a salvação é só para alguns. Não é só para alguns, mas a Bíblia diz que a salvação ela está disponível a qualquer um, quando diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a qual nós lemos anteriormente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, a única solução, único, unigênito, a única perspectiva de salvadora, salvífica, vamos dizer assim, bem salvo, para poder a pessoa ser salva, é o Senhor Jesus Cristo. No caso, muitas pessoas chegam a pensar que a salvação está em uma organização religiosa, em uma placa denominacional, em uma religião, em alguém fora do Senhor Jesus. Isso é totalmente engano. É totalmente, vamos dizer assim, um engano possessivo, cerebral, na mente do humano. Quando nós vemos que o Senhor Jesus, ele levou no corpo dele nossos pecados. Não é a religião que nos expia os nossos pecados, que tira os nossos pecados. Olha como é muito claro na Escritura, capítulo 2, e o versículo 1 e 2, quando ele fala do salvo, o irmão João, quando ele fala dos salvos, ele também fala para todas as pessoas que eles possam ter a possibilidade de serem salvos. Olha que coisa linda. Leia aqui o versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E se ele
é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Então nós vemos aqui que o irmão João, ele fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, tem um advogado, ou seja, aquele que levou os meus pecados, os nossos pecados, lá no madeiro. A qual nós acabamos de ler em 1 Pedro, o capítulo 2, versículo 24. E o versículo 2 do capítulo 2 de 1 Epístola do irmão João, ele diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele levou aqueles nossos pecados no madeiro. Levou os teus pecados no madeiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos. Não somente pelos nossos. Mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, todo o ser humano. Você pode ser alcançado por essa graça infinita, maravilhosa, fenomenal. A graça do Senhor Deus, o Pai, o Abba Pai, que deu à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Todo ser humano, seja esse religioso ou irreligioso, todo ser humano está debaixo do pecado. Capítulo 5, versículo 12 de Romanos, lá está escrito o quê? Porque pelo pecado por um homem entrou o pecado no mundo, e assim a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, tem o problema, e depois tem a solução. O problema é o pecado. E Deus amou o ser humano. Não amou as suas mazelas, os seus pecados, mas amou o ser humano. Para que o ser humano não viesse a pecar, a cair no fogo eterno. Mas, além de muitas pessoas rejeitarem esse dom maravilhoso, muitas pessoas não terem consciência do que é a vida eterna em crer no Senhor Jesus, tem pessoas que estão padecendo, estão no caminho do inferno e não estão percebendo. E rejeita esse grande amor que foi disponibilizado pelo Pai. Disponibilizado pelo Pai para a humanidade através de uma pessoa, de um santo imaculado que pode salvar perfeitamente qualquer um ser humano. Hoje o povo está muito preocupado em muitas outras coisas, mas com a salvação, não estão preocupados. Porque pensam os que estão salvos. Não é pensar que está salvo, é estar salvo. Não é dizer que está salvo, é ser um salvo. Um salvo no Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos entrar no céu através de Jesus. Só podemos adentrar no céu, receber o perdão dos nossos pecados, através do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que perdoa, apaga os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos problemas. Só é encerrado no Senhor Jesus. Qual é o maior problema da humanidade? É o pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu, ou seja, algo gratuito. Eu não preciso fazer um ritual, algo para poder eu ser salvo. Eu sou salvo por Jesus Cristo, em Jesus Cristo. E assim, a pessoa vai crer. Quando ele crê nesse evangelho, que fala, quando ele crê no evangelho, na boas novas, que fala que Jesus morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. E não precisa eu pagar pedágio para poder alcançar essa salvação. Não precisa eu fazer algo para poder eu ser salvo. Porque Cristo me salvou na cruz do Calvário. Agora o crer no Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala, quando o irmão Paulo fala ali, ele diz, crê no Senhor Jesus para aquele homem, o carcereiro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 29, 31, 32, ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E o versículo posterior diz que, e eles pregaram a palavra. E eles creram no Senhor Jesus. Eles creram no Senhor Jesus. E sobre a salvação também, a gente tem que ter em mente que a gente não sabe o dia da manhã. Licença.
A gente não sabe o dia da manhã. Eu fico toda hora olhando de lado por causa da Júlia, né? Pra ver o que ela tá fazendo aqui. A gente não sabe o dia da manhã. Só sabemos o hoje mal, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, a 2 minutos. Não sabe se a gente vai estar vivo de madrugada. Não sabe se Jesus vai voltar hoje. Apesar que pode ter nos assistindo alguma pessoa que disse: eu não creio que Jesus vai voltar, eu não creio em Jesus, eu não creio na vida de Jesus. Mas isso vai acontecer, né? E a gente tem que estar preparado. E o preparo, como o meu esposo estava falando, o Daniel estava falando, é você entregar a sua vida a Cristo. Você reconhecer o sacrifício que Cristo fez por você, entender o quanto Ele sofreu por você, sem nenhum pecado, sem dever nada, sofreu tudo aquilo por nós, em nosso lugar, e para nos livrar, né, da condenação eterna para a nossa alma. Entendemos que cada um de nós, eu, você, nós temos uma alma dentro do nosso corpo, temos um espírito. O nosso corpo um dia descerá ao pó, descerá à sepultura, né, vai para o cemitério. Mas a nossa alma, ela é eterna. O nosso espírito, ele é eterno. E a gente tem que se preocupar muito para onde ele vai. E só tem dois lugares, né, como bem sabemos, o céu ou o inferno. Só tem esses dois lugares. Então, a gente tem que ter esse alerta na nossa vida. Pelos últimos dias, como a gente tem visto grandes tragédias, né? Aqui no Brasil e também em outros países, mas principalmente aqui no Brasil, que lamentamos por essas coisas terem acontecido. Vidas de pessoas, muitas vidas ceifadas, né? De surpresa. E isso só nos faz parar e pensar que a gente é como aqueles seres humanos também. Quantos ali, no caso em Brumadinho, ou naquele helicóptero que caiu e aquele homem, aquele senhor foi morto juntamente com o que pilotava o helicóptero, né? E outras catástrofes que estão acontecendo pelo Brasil, até mesmo nesse momento, que aquelas vidas muitas das vezes não estavam esperando a morte naquele dia, com certeza não estavam, né? Saíram de casa, foram trabalhar normalmente e de repente veio a fatalidade de morrerem naquele dia. E aí a gente traz essa reflexão para a nossa vida, nós que estamos vivos aqui hoje, né? Que a gente tem que se preparar. Nós temos que se preparar não para encontrar com o inimigo das nossas almas, que é Satanás, mas sim com Deus. E é por isso que temos que ter certeza da nossa salvação, né? Você que é crente, você que aceitou a Jesus um dia, entregou sua vida a Cristo um dia, mas às vezes você está duvidoso. Será que se eu morrer eu vou pro inferno? Meu Deus, será que Jesus mesmo, quando eu morrer, Ele vai me receber no céu? Mas será que eu tenho medo que eu posso, sei lá, de repente pensar que vou pro céu e estou indo pro inferno? O que você deve fazer, primeiramente, tem que ter certeza da sua salvação, né? Não pode ter dúvida. E se essa dúvida permanecer na sua mente, ore a Cristo, peça perdão a Cristo e peça para Deus colocar no seu coração a certeza da salvação nele. E busque, né, a cada dia fazer a vontade de Deus, não é somente aceitar Jesus e continuar vivendo os seus quereres, né? Porque, como a própria Bíblia fala, o que nos leva à condenação da nossa alma é os nossos pecados. E temos que ir de contrapartida com isso, não a favor. Então, é isso que eu quero dizer a vocês, juntamente com o Daniel, que saiu, mas já tá voltando, ele ficou ali um pouquinho com a Júlia, que vocês tenham certeza da salvação. E o dia é hoje, não é amanhã, não é no ano que vem, não sabemos se o ano que vem vai chegar, mas o dia é hoje, né? Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue. Não é ser cafona servir a Jesus, mas é um privilégio grande, é um reconhecimento do tamanho amor de Deus para com a nossa vida, de entregar seu filho para morrer na cruz e sofrer, padecer tudo aquilo por causa da nossa alma, da nossa vida, para nos livrar do inferno. Creia, entenda que o inferno é real. Como o céu é real, como Deus é real, como Jesus é real, o diabo também é real. Se o bem existe, o mal também existe. Então fuja dele, fuja do inferno que quer lhe tragar pelos seus pecados, pelos seus delitos, pelos nossos erros, porque todos pecamos. Mas em Deus encontramos perdão para a nossa alma, em Deus encontramos salvação, em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe vocês e o que queremos dizer é isso. O Daniel vai voltar? O que queremos dizer é isso, que
Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. Né? Enquanto é tempo hoje ainda, não deixe para amanhã, não deixe para o mês que vem, não deixe para quando você estiver mais velho. Não pense nisso. Pense que, entenda, né, que o amanhã a gente não sabe que existe. Temos que estar preparados, né, vigilantes, preparados, e o preparo é estarmos com a nossa vida nas mãos de Deus. Que as nossas vidas entreguem a Jesus Cristo e buscarmos a cada dia obedecermos a palavra de Deus. Então que Deus abençoe vocês e é isto. O Daniel vai terminar. Bem, pessoal, a salvação é uma dádiva do Deus Todo-Poderoso. Você pode conferir na Bíblia os versículos que nós citamos, refletir esse versículo, reflita, você e sua família. E é muito importante, os irmãos, depois que crerem no Evangelho, para serem salvos, esses irmãos reunirem apenas ao nome do Senhor Jesus Cristo. E partir o pão, e a comunhão uns com os outros, um amor uns com os outros, independente de denominações, independente de religião, que os irmãos possam estar, nós todos unidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim nós possam um dia chegar lá na eternidade, encontrar uns aos outros, e poder olhar dentro do olho do outro, do olho dos outros, um do outro, e dizer, valeu a pena, né? Porque o Senhor Jesus Cristo é que nos dá graça para continuarmos nessa caminhada. Bem, meus queridos irmãos e amigos, que o Eterno abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, que você possa refletir nessas poucas palavras que foi ditas em síntese, mas de todo o coração, e vamos fazer uma oração, agradecer por essa oportunidade de levar o Evangelho, levar a palavra da salvação, palavra de esperança, para esse mundo que está totalmente entregue à iniquidade e às coisas depravadas do gênero humano, do Adão, o decaído. Mas Cristo veio para resgatar essa humanidade. Oramos. Pai, eu te agradeço em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo Nazareno. Que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã. Ó meu Pai, que a tua palavra venha ser revelada, a salvação venha ser revelada, venha ser mostrada nesse coração, venha ficar explícita a tua salvação e venha se despertar esse coração que está dormindo, que está morto, para poder despertar para crerem e serem salvos. No nome do Senhor Jesus, nos abençoe, dê-nos graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Eterno abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Quem vos fala é seu amigo, irmão Daniel Duarte. E a irmã Cretilânia e a irmã Júlia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Tchau. Tchau.